Oi, Luísa Cisterna aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito comum entre nós, autores, artistas em geral. Quais são os nossos medos? E todos nós temos medos, e esse medo, na verdade, ele nunca nos deixa completamente. Eu tenho 28 livros e até hoje eu tenho medo quando eu lanço um livro. Quais são esses medos, então? O primeiro medo é óbvio. A gente trabalha no livro, escreve meses, anos, sei lá quanto tempo e publicamos. E o medo é, e se ninguém lê? E se ficar sumido ali na Amazon, ninguém perceber, e a gente fizer promoção e propaganda e deixar de graça, o pessoal até baixa, mas não lê. Esse é um grande medo. Esse é um risco que a gente corre. Obviamente, nós precisamos cuidar do nosso marketing, mas isso não quer dizer que a pessoa está lá com o livro nas suas mãos e vai ler o livro, ou vai passar da primeira, segunda página. Também temos formas de fazer com que isso não aconteça, que o leitor se ligue naquela história, se conecte com aquele personagem, tá? E se você quer saber mais detalhes, eu dou um curso de escrita criativa super legal, individualizado. É só ir lá na minha bio do Instagram, que tem um link para o formulário. Então, esse é o medo número 1, se ninguém lê. Medo número 2, talvez o grande medo: críticas. Críticas negativas. E aí a gente vai lá, tem uma estrela nos nossos livros, e tem 2 estrelas, e a pessoa vai e faz uma resenha e fala que não é bom. E aí a gente fica super, super chateado. Esse é um medo constante. Mas eu vou dizer para vocês, com o tempo, esse medo vai diminuindo, porque você vai percebendo, obviamente, se suas histórias estão bem escritas, se os seus personagens se conectam com o leitor, você vai percebendo que as críticas negativas, elas são em menor número. Elas são válidas se elas forem bem escritas, não com raiva do autor, mas apontando para alguns problemas que, obviamente, as nossas histórias têm. Eu sei que as minhas histórias apresentam problemas, eu não sou perfeita, nenhum escritor é perfeito, tá? Mas aí é importante você saber ler essas críticas e melhorar. De qualquer forma, com o tempo, se as nossas histórias elas vão melhorando, melhorando, melhorando na sua técnica, na forma como a gente desenvolve essas histórias, as críticas negativas, elas são em menor número. E isso vai dando confiança. Olha, o pessoal realmente do meu nicho está amando. Então, o que eu faço? Eu vou melhorando cada vez mais aqueles aspectos, aqueles elementos que atraem os meus leitores. Então, esse medo é um medo muito grande, mas é um medo que vai diminuindo com o tempo, se a gente fizer um bom trabalho. Esse outro medo, o terceiro medo, está ligado ao primeiro medo. Esse terceiro medo é o medo de ser um mau escritor. E aí, obviamente, a gente não vai conseguir alcançar os leitores porque a gente não escreve muito bem. A gente precisa ser nosso primeiro crítico. Quando eu escrevi o meu primeiro romance, que na verdade foi o quarto a ser publicado, porque o tema era bastante denso, eu já falei sobre isso para vocês, eu escrevi aquele romance, deixei descansar, depois eu voltei nele. Horrível, horrível, não a história estava linda, mas estava tudo desconectado, o ponto de vista estava todo embaralhado com o ponto de vista de outros personagens, as falas não estavam reais, estava assim, vou falar para vocês aqui, só para nós, podre, em termos de técnica, podre. Tive que voltar para os livros, voltei para a biblioteca pública para poder estudar um pouco mais, deixei lá descansando, falei, vou escrever uma história com um tema menos denso, porque aí eu não me preocupo tanto em relação ao tema e vou me preocupar mais com as técnicas. Aí eu escrevi Amor em Construção. Depois escrevi esse que está aqui, Quando Você Voltou, escrevi Recomeços, que é um pouco mais complexo, e aí sim eu voltei para aquele quarto livro,
renascer para amar, para poder caprichar naqueles elementos. Então, esse medo de ser um mau escritor é um medo que precisa existir. Quando a gente acha que está abafando, na verdade, a gente fica até preguiçoso. Mesmo que a gente saiba escrever bem, a gente fica preguiçoso. Então, esse é um medo que eu quero que continue comigo. Um outro medo, e esse é o último medo, não é uma lista completa, mas vamos falar só desses medos por enquanto, é o medo de não ter ideias. Eu recebo, às vezes, mensagens de outros escritores iniciantes e eles falam assim: Luísa, eu começo a história muito bem, eu tenho lá a ideia e vou escrevendo ali 5, 6, 10 páginas, já parece que já esgotou tudo, eu não sei para onde que eu estou indo. Ou pior ainda, você é escritor já lançou o livro e você sente aquela pressão sua e dos leitores, eu preciso escrever mais uma história. E você senta todo dia lá no computador, tic, 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 apaga. Não funciona, não flui, a história não brota, os personagens estão rasos, estão planos. O que a gente faz? Também tem formas de consertar isso aí. Isso aí tem a ver com a criatividade. A gente precisa fazer um outro vídeo para falar de criatividade, mas para escrever e ter ideias sempre, a gente precisa ler sempre e escrever sempre, tá? Então, fica aí os nossos medos de escritores. Coloque aí no comentário o que vocês acham. Se você é escritor, diz para mim que medos você tem. Tá? Luísa Cisterna com vocês. Ative a sinetinha aqui para receber notificação de novos vídeos. Eu tenho muitos assuntos para tratar e escrever junto é muito bom, tá bom? Um beijo!